Valeu, Zé. A gente tem outro destaque agora. Nesse momento, está começando lá em Brasília a cerimônia de abertura dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin, presidente da Corte, já aparece aí nas imagens. Vamos ouvi-lo. Procurador-Geral da República e Eleitoral, Dr. Augusto Brandão de Aras, e também Sua Excelência, cumprimento pela presença do Dr. Paulo Gustavo Cunha Branco, senhor vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento os senhores e senhoras magistradas, as senhoras e senhores advogados aqui presentes, cuja presença muito honra este tribunal. Cumprimento as servidoras e servidores. Fazendo as considerações iniciais, cumprimentos aos presentes. É a cerimônia similar à que acompanhamos há pouco aqui no começo do programa, com a retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Agora à noite, a vez do Tribunal Superior Eleitoral. Do senhor diretor-geral, Dr. Rui Moreira, e permito-me dizer a vossas senhorias que no dia de hoje, 1º de agosto de 2022, inauguram-se as atividades da Justiça Eleitoral no semestre em que se realizam as eleições gerais, disputando-se o cargo de Presidente da República, 27 cargos de Governador de Estado e do Distrito Federal, 27 cargos de Senador da República, 513 cargos de Deputado Federal e 1.059 cargos de Deputado Estadual. A amplitude dessa tarefa a ser desempenhada pela Justiça Eleitoral não nos arrefece o ânimo, pois este Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais eleitorais de todas as regiões do Brasil e, portanto, a Justiça Eleitoral tem histórico honrado e imaculado de fiel cumprimento de sua missão constitucional: realizar eleições em paz, com segurança e com confiabilidade nos resultados. Considerado apenas o período no qual utilizadas as urnas eletrônicas, todos os testes de segurança, públicos e privados, comprovaram respeito à garantia constitucional do sigilo do voto, prevista no inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Há um quarto de século, o sistema eleitoral brasileiro se apresenta e é seguro e confiável. Todos os candidatos eleitos no Brasil, desde os vereadores ao presidente da República, auferiram sempre a totalidade dos votos que lhes foram concedidos nas urnas. A opção pela adesão cega à desinformação, que prega contra a segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas e dos processos eletrônicos de totalização de votos, é a rejeição do diálogo e se revela antidemocrática. A Justiça Eleitoral é composta de 22.528 cidadãs e cidadãos que compõem um corpo técnico qualificado, firme na defesa do processo eletrônico de votação, servindo à democracia e ao mesmo tempo em que se pauta pela harmonia e pelo respeito às regras. São mentes e corações que, como os briosos advogados e advogadas, os briosos integrantes do Ministério Público Eleitoral, servem ao Brasil, servem ao povo brasileiro, à Justiça Eleitoral. E todos assentaram a Justiça Eleitoral como uma instituição séria, porquanto é composta de servidoras e servidores honrados, competentes cumpridores de suas obrigações. Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem, a rigor, um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade foi respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação às cidadãs e cidadãos mais pobres, com maior dificuldade de escrever. Quem, portanto, vocifera
não aceitar resultado diverso da vitória, não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas do processo de votação. Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira. O TSE e os tribunais regionais eleitorais, o Poder Judiciário Eleitoral, compreendendo, portanto, a advocacia e o Ministério Público, não economizam esforços por conferir transparência e pela participação das entidades fiscalizadoras no processo eleitoral. No dia de hoje, na tarde de hoje, neste tribunal, reuniram-se 84 representantes de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. A mais expressiva e importante reunião havida em todos os procedimentos eleitorais até este momento, com presença de entidades de fiscalização, o que saudamos a presença auspiciosa, respeitosa para um diálogo com o nosso corpo técnico. Esse esforço de interlocução com a sociedade tem sido uma constante, e a própria instituição da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório de Transparência Eleitoral são provas do diálogo e da escuta ativa de representantes da sociedade. A Justiça Eleitoral cumpre e obedece à Constituição e às leis do país. Cabe a todos nós, juízes, juízas, membros do Ministério Público, advogados e advogados, mesários e mesárias, todos os cidadãos e cidadãs, cabe a todos nós protegermos o voto e a liberdade de escolha. Cabe a todos nós protegermos a democracia brasileira. Concluo com uma palavra direta que peço licença para dirigir às eleitoras e aos eleitores brasileiros. Protejam o seu direito constitucional de votar. Votar em quem quiser. Votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores que a intolerância e a violência. A função da Justiça Eleitoral, a nossa função do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, é a de garantir a liberdade do voto e que ele será computado e considerado tal como feito pelas eleitoras e pelos eleitores. Fazemos isso há mais de 26 anos com as urnas eletrônicas, com comprovada transparência e segurança, e continuaremos a fazer isso, e assim será nas eleições de outubro próximo. Paz e segurança é o que almejamos. Então, a fala do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nessa sessão que marca a retomada dos trabalhos do TSE depois do recesso de meio de ano. Na segunda-feira, o tribunal voltando das férias. E aí a fala do ministro Edson Fachin na abertura da sessão desta segunda-feira. Análise agora, vamos saber aqui do nosso time o que acharam dessas declarações. Começando com você, Guilherme Fiuza. Temos 2 minutos e meio, Fiuza. Vitor, a gente estava falando anteriormente aqui. Por que a população, a sociedade, se irrita com o Supremo Tribunal Federal? Não adianta eles, tudo bem, eles estão numa bolha de imprensa que fica lá bajulando eles, andam ali pelos gabinetes, pelos corredores e tal, eles querem viver nesse mundo paralelo. Agora, por que a sociedade rejeita? Por que a sociedade já foi às ruas caudalosamente? Não adianta ele ficar fazendo essas insinuações de violência, onda de ódio, notícia falsa. A sociedade foi às ruas para reclamar dos arroubos do Supremo Tribunal Federal, da ação política do Supremo Tribunal Federal, da ação do STF contra as liberdades. E aí a questão da segurança eleitoral, o que acontece? Ele inaugura, né, o período eleitoral
com um comício no qual ele provoca o presidente da República. Ele diz que quem vocifera contra a segurança do sistema está, na verdade, com medo de perder a eleição. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Está com medo de não ser votado. Isso é ridículo. Isso é ridículo um presidente do TSE falar. E o presidente Bolsonaro, sem nenhum juízo especial sobre ele ou o governo dele, tem altíssima popularidade. A gente não sabe como é que vai ser na eleição, mas tem altíssima popularidade. Por onde ele anda, leva multidões. E às vezes multidões saem às ruas, em parte motivadas por ele, pela liderança dele. Então é ridículo um presidente do TSE jogar essa farpa contra o presidente da República, fingindo que está investindo na paz e na tolerância, dizendo que o presidente fala da segurança, vocifera, né? Porque tem medo de perder a eleição, tem medo de não ser votado. O ministro Edson Fachin usa palavras de cartilha, desinformação, é antidemocrático reclamar do sistema. Vamos dizer pela enésima vez, porque ele está fingindo que não houve, e a gente vai dizer de novo. Você querer a atualização do sistema e a melhoria do sistema em termos de segurança é absolutamente democrático, legítimo, e não é desinformação, não é fake news, não é notícia falsa. Eles apenas estão criando esse estandarte, né? Estão criando esse dogma para perseguir qualquer um que fale o que a gente fala todo dia aqui. O sistema é defasado, o sistema é vulnerável, o sistema foi violado. Isso é ponto final. Então, é claro, eles estão apostando na estigmatização de quem quer fiscalizar a eleição. Por isso que a população vai às ruas irritada com esses personagens, porque sabe que eles estão fazendo política e provocando o tempo todo. Augusto Nunes. Meus parceiros e minha parceira de programa, amigos e amigas do programa Os Pingos dos Is, espectadoras e espectadores, se esse cara aí cortasse uma dessas palavras que ele usa abusivamente e desnecessariamente, isso aí, essa conversa fiada, pelo menos teria durado só a metade, né? Ele tá moderninho, né? Tá aderindo a essa questão do gênero, respeito às mulheres. Se você olhar o cara, ele deve tá usando galocha, sabe? Chapéu coco. Esse cara tá com a cabeça em 1850. Ele disse que mudou o pensamento graças a um professor comunista. Esse cara está em outros séculos. E está aí, advogado do MST, eleitor da Dilma, ensinando para a gente o que é democracia. Ele que sente com algum professor que não seja comunista, porque comunismo tem 300 anos de idade e 1000 anos quanto à idade mental. Ele que sente com alguém que conheça as coisas e aprenda o mínimo, tá, para trabalhar como capinha do Supremo Tribunal Federal. Você, Ana? Augusto, eu estava anotando aqui durante esse pronunciamento, né, ou esse festival de platitudes, eu anotei exatamente aqui, eu escrevi, em homenagem ao Augusto Nunes, cidadãs e cidadãos, eleitores e eleitoras, advogados e advogadas. Eu anotei exatamente isso, Augusto. Agora, é de uma desfaçatez, assim, inacreditável um ministro, depois de tudo que o STF/TSE vem fazendo, prenderam um parlamentar numa prisão ilegal, inconstitucional, imoral, ele dizer a Justiça Eleitoral cumpre a Constituição Federal. Isso é fake news, isso é mentira, porque não cumpre. O ministro Barroso dizendo que o brasileiro queria a volta às cédulas de papel, outra mentira, está aqui o relatório da Polícia Federal e nós vamos ler 8.000 vezes. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Polícia Federal, a convite do próprio TSE em 2016. Não tem como auditar. Nosso sistema é defasado.
foi invadido. Não temos como saber se o voto que as eleitoras e os eleitores apertaram na urna, se é o mesmo voto que chega lá no software do mesário ou da mesária que está computando lá no computador, né? Ele fala também aqui no inciso tal, parágrafo tal da Constituição, eles falam em Constituição e o que eles mais fazem todo santo dia é rasgar a nossa Constituição. Eles são muito, olha, usando bom português, eles são muito cara de pau. Nós passamos aqui, chamamos durante o intervalo, aquele novo documentário da Brasil Paralelo, né, a crise dos três poderes, e ali no trailer mais longo, que a nossa audiência pode encontrar na internet, tem o depoimento do senhor Aires Brito, que foi presidente do STF em 2012 e que representa exatamente o que essas figuras do STF/TSE pensam. Ele diz o seguinte, abro aspas, para o senhor Aires Brito: não existe um poder executivo supremo, não existe um presidente da República Supremo, mas existe um Supremo Tribunal Federal que está acima dos outros poderes. Isso não é verdade, mas é exatamente assim como esses ministros pensam. Barroso, Fachin, Fux, Alexandre de Moraes, então, é o imperador do Brasil hoje. É exatamente assim, eles não se colocam no mesmo nível do legislativo e do executivo. Eles se colocam o tempo inteiro acima dos outros dois poderes, com total liberdade de interferência, porque o senhor Rodrigo Pacheco sumiu, ele vestiu ali o uniforme de guarda-costas do Supremo Tribunal Federal e desapareceu com a sua ferramenta constitucional de trazer esses ministros que adoram essas canetadas tirânicas para o plenário, para o povo, para a casa do povo, cobrar o que eles estão fazendo. E, no entanto, é exatamente assim como o senhor Aires Brito disse no documentário da Brasil Paralelo, é exatamente assim que eles se sentem, acima dos outros dois poderes, acima do povo brasileiro e, o pior, acima da nossa Constituição. Para fecharmos, 2 minutos. Olha, o presidente atual, né, do Tribunal Superior Eleitoral deveria fazer uma defesa ampla das eleições e não atacar setores. O que ele está fazendo é exatamente isso, né? É um posicionamento. A Justiça Superior, agora aqui o Supremo e TSE, vai passar por mudanças. Rosa Weber vai assumir a presidência do Supremo e Alexandre de Moraes vai assumir a presidência do TSE. Mas a gente vê ali muita união entre os dois e um ponto em comum. Dizer, olha, não há críticas sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral é uma elaboração de leis, são leis. E não se pode blindar nada de críticas. As urnas não são ministros e não estão acima de qualquer suspeita. As urnas não foram eleitas. Não há decreto nenhum colocando as urnas como um princípio ou que seja o fundo eleitoral. Não é apenas uma maneira. Eu entendo que as urnas eletrônicas, é claro que elas funcionam. É claro que não se pode questionar a tecnologia. Uma máquina de somar que tem alguns critérios ali que deu certo. Não há notícias de irregularidades. Todos que estão aí foram eleitos com as urnas. E alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, usam urna eletrônica. A Alemanha tem condições e tinha tecnologia para as urnas, mas falou, peraí, não dá para usar um instrumento para a eleição que não possa levar ao eleitor e aos vencidos e vencedores a confiança. É aí que mora o debate. É sobre a confiança e sobre a legislação brasileira, que prevê o escrutínio público, né? Atacar a urna é como atacar uma máquina de somar, não faz o menor sentido, nem contra e nem a favor. Agora, que está errado o processo eleitoral brasileiro, eu entendo que sim.